Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa então oficialmente os trabalhos deste canal de literatura brasileira, de literatura mundial, de conhecimento, de estudo e de leitura. Bom, vamos fazer então, gente, a primeira parte do nosso desafio de leitura. O ano passado foi uma experiência, a primeira vez que eu fiz esse desafio, foi super legal participar dele, né? Eu mesma fiz, eu mesma participei, obviamente, mas eu quis dizer que foi super legal desenvolver, né? Ler, fazer todos os meses aí esse vídeo com vocês, então eu vou mantê-lo, mas esse ano nós teremos uma característica diferente, que vai ser a inserção de obras de não ficção. Então a gente vai ler literatura, mas a gente também vai ler biografias, a gente também vai ler relatos. Vamos ler algumas coisas que nos ajudem a pensar melhor o cenário que a gente está vivendo e que nos construa melhor como ser humano também, porque afinal de contas a literatura serve para isso, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer como no ano passado, um vídeo com os 6 primeiros livros que vão até o mês de junho, né? E depois a gente faz então a segunda parte avaliando aí o andamento do ano, né? A nossa vida real, porque eu não sei se vocês conseguem mensurar que eu sou uma pessoa da vida real. Eu tenho família, eu tenho doguinhos para cuidar, um bebezinho, né? Onde eu mostro ele para vocês, ele é um terrível. Tenho trabalho, né? Tenho tudo isso, tem minha vida pessoal, então eu faço essas leituras nos momentos de lazer, e às vezes a gente não tem tantos momentos de lazer assim, então talvez dá uma diminuída nesse ritmo de leituras frenéticas. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, vai nos ajudar a ler melhor, certo? Então, sem mais delongas, vamos aos livros escolhidos para essa primeira parte do nosso desafio. Vamos lá, gente. Machado de Assis é Machado de Assis, né? Então, claro que a gente vai ler, esse ano a gente vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? No mês de janeiro, daqui um pouquinho, só vai ter mais um vídeo na última semana de janeiro. A gente já tem resenha sobre esta grande obra, né? Pra mim vai ser uma releitura, vou começar aí nos próximos dias. Machado é sempre incrível e sempre que você relê, você consegue ver coisas novas. É por isso que ele não sai desse canal, não vai sair nunca. A gente vai reler até o fim dos tempos, né? Ou até quando esse canal conseguir existir, que a gente conseguir sobreviver nessa loucura da vida real. Então, janeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, já para o mês de fevereiro, a gente vai então para uma biografia. Eu acho que a gente precisa conhecer a história do nosso próprio país, né? A gente precisa entender como foi que a gente chegou até aqui, até 2022. A gente precisa entender as coisas, né? E no meio de uma mídia, de uma internet, de tudo tão fake news, verdade, mentira, sensacionalismo, lacração, sei lá eu o que mais, tem tantas coisas e às vezes a gente fica perdido. Então eu tomei essa decisão, a gente vai ler coisas que nos ajudem a entender, a gente vai começar lá do começo da história, né? Vamos pegar uma pessoa super importante para a história brasileira, que é então o Dom Pedro. Dom Pedro, o primeiro imperador aí, tá, gente? Olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu errei uma data num vídeo, né? Foi um ano, eu errei um ano. Não lembro mais. Alguém me chamou a atenção. Eu acho que isso é muito importante, saber, né, assim, que as pessoas estão ouvindo o meu conteúdo. E isso que eu quero dizer, assim, pra vocês, que às vezes, né, a gente pode cometer erros, errar um número, um ano, uma data, sei lá, de repente tô falando uma bobagem, não foi o primeiro imperador, né, vai saber. Eu sou professora de gramática, não sou especialista em história. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode trabalhar com o erro do outro com calma, né, com tranquilidade. Acontece, não desvaloriza, não desmerece o trabalho de quem está fazendo, certo? Então, independente aí dos nomes, né, e enfim, vamos falar sobre Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, né? Então a gente vai ler essa biografia, vamos falar, vamos conhecer essa figura, vamos saber quem ele é. Porque assim, gente, não dá pra gente
não conhecer a história do nosso próprio país. Então, eu vou começar buscando por aqui essas figuras importantíssimas e a partir dessas figuras a gente vai conhecendo outras, certo? Então, para o mês de fevereiro, a biografia de Dom Pedro. Para o mês de março, a gente vai ler um livro. Gente, olha, eu já li também, mas puxa vida, cara, é tão incrível. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, gente, eu amo Lima Barreto, amo essa história. Traz também um contexto brasileiro bem interessante agora pelo viés da literatura, mas quando a gente está no viés da literatura, a gente pode buscar os outros vieses, a gente pode procurar a história, pode verificar os fatos, que eu acho que é isso que deixa a literatura muito mais grandiosa. Aqui tem uma crítica bem ferrenha, bem dura às construções brasileiras de muitas coisas, a gente vai conversando sobre elas ao longo das semanas que a gente for lendo lá no mês de março. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Março, abril nós vamos para a China, tá, gente? Nós vamos para a China porque nós vamos ler As Boas Mulheres da China, do Xin Han. Não sei se estou pronunciando certo, se não tiver, vocês me perdoem aí, me ajudem nos comentários dizendo como se pronuncia. A gente aqui vai conhecer, então, essa história, né? Nós já lemos, já vimos alguma coisa sobre as mulheres da China, já vimos alguma parte dessa história aí quando a gente leu o Grama, e agora a gente vai então para essa bela história. Então, As Boas Mulheres da China fica para o mês de abril. No mês de maio, nós vamos ler O Cortiço. O Cortiço também é uma obra brasileira do Luiz de Azevedo, uma obra que vai falar aí sobre condições sociais de moradia, né? Vai tratar sobre o povo brasileiro, vai falar sobre essa dominação, conquista, imposição dos costumes portugueses, como isso foi acontecendo e como as pessoas eram tratadas aí nesse meio. É um livro incrivelmente bom, também já li, vou reler, tem muitos anos que eu fiz essa leitura, lá, li na escola, né? Preciso reler, e é sempre muito bom olhar novamente para essas leituras, porque elas sempre nos ajudam a construir novos conhecimentos. Isso é muito bacana e muito importante, certo? E para fechar os primeiros 6 meses de leitura, nós vamos conhecer uma outra pessoa bastante importante, né? A Dona Leopoldina, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Meu livro ainda está no plástico, vou mantê-lo assim, né? Vocês sabem que eu moro num estado bem poeirento, então a gente tem que preservar, e esse aqui vai ficar mais um pouquinho no plástico aí, mas a gente então em junho vai conhecer a história dessa mulher tão importante, que articulou inúmeras coisas importantes para a história do Brasil. A gente vai conhecer a história dela então no mês de junho. Muito bem, gente, ó. Então a gente começa agora as nossas leituras. Eu vou fazer um pequeno vídeo que eu vou soltar aí em um outro dia, né? Não no domingo, como a gente costuma soltar as resenhas, porque eu quero conversar com vocês sobre um novo formato de leitura, né? Uma coisa um pouco mais humana, um pouco mais possível de ser feita, com estratégias um pouco diferentes, para ver se a gente consegue produzir um pouco melhor o conteúdo e também para ver se a gente consegue ter um aproveitamento melhor das leituras que a gente está fazendo por aqui. Então eu espero que vocês me acompanhem, vou deixar a lista aqui na descrição para vocês, né? E a gente então se vê na próxima semana com a primeira resenha verdadeiramente do ano de 2023. Beijão para vocês, uma ótima semana e até mais, pessoal!